queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram esta semana de poucos jogos? Um joguinho do Campeonato Brasileiro atrasado, um joguinho da Copa do Brasil atrasado e um jogo da seleção também, né? Meus queridos, vamos comentar esses 3 jogos. Quero trazer mais algumas coisas em debate aqui da seleção brasileira, trazer um panorama aí da Copa do Brasil também para vocês, mas vou dar uma pincelada mesmo em cima dos jogos. Quem que eu vou me aprofundar mais é na seleção brasileira, que óbvio é o assunto do momento, né? Vai ter o jogo agora com o Japão, então a gente vai poder debater mais sobre ela agora. Então, meus queridos, é o seguinte. Antes disso, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, comentar esse vídeo, compartilhar com seus amigos, com todo mundo que você conhece, essa análise aqui dos principais jogos, das principais equipes do Campeonato Brasileiro. O futebol brasileiro está aqui Na Rede com Todaro, então já vai compartilhando com todo mundo, para todo mundo ficar por dentro do que melhor acontece. Vamos começar então pelo Campeonato Brasileiro, né, que teve a rodada atrasada acontecendo nessa quarta-feira, entre o clássico, né, entre Fortaleza e Ceará, na Arena do Castelão, lá em Fortaleza. Eu colocaria o Leão do PC como favorito por toda a questão que estava envolvendo eles nessa semana, né? O Fortaleza conseguiu uma classificação inédita para as oitavas de final da Copa Libertadores, conseguiu apresentar um jogo aceitável contra o Juventude, apesar de ter saído perdendo e ter ido buscar o resultado, né? Mas tinha criado mais oportunidades. Contra o Ceará, isso não aconteceu. É óbvio, a gente também tem que falar que o Ceará também é uma boa equipe, fez a melhor campanha na Sul-Americana, avança com favoritismo para as oitavas. Então, é uma equipe mais preparada no momento, digamos, brasileiro e também Copa Sul-Americana. Mas eu colocaria o favoritismo pro Fortaleza por estar jogando, né, com mais torcida, enfim, e precisando mais da vitória do que o próprio Ceará. Porque o Fortaleza, se vencesse, não sairia da 20ª colocação, encostaria no rival, né, no Ceará, que estava na 19ª, e venceria sua primeira partida, né? E a gente encaminha para 8 rodadas e o Fortaleza ainda não venceu. É muito crítica a situação do time do Leão do PC. Já o Ceará, que venceu com o gol do Kleber, um belíssimo gol do Kleber, avança, sai da zona de rebaixamento, né? Estava na 19ª, como eu falei, vai para a 15ª colocação, subiu 4 casinhas e já começa a respirar mais tranquilamente no Campeonato Brasileiro. Eu falava para vocês, os 8 jogos que o Ceará fez, 7 jogos, não são ruins. É ruim aonde o time tá, obviamente. Tava na vice-lanterna, mas empatou com o Palmeiras, venceu o Palmeiras, empatou com o São Paulo, empatou com o Santos. Todos esses jogos contra os principais paulistas fora de casa. Então, assim, era uma equipe que estava conseguindo bons resultados, mas não estava conseguindo sair do Z4, né? E agora essa vitória no Clássico, né, muito importante, preenchendo as 8 rodadas, o time consegue vencer, subir essas casinhas. Preocupante situação do Fortaleza, começa a respirar o Ceará, tem tudo para fazer um ótimo Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, um jogo interminável, onde quase que, aparentemente, né, nenhuma das duas equipes queria classificar, queria vencer esse confronto, foi Red Bull Bragantino em Goiás. O Goiás saiu na frente com o gol do Matheus Salles no final do primeiro tempo, aproveitando também um lindo cruzamento para dentro da área, ele fez um belíssimo gol, tirando o Cleiton da jogada, e a partida foi para os pênaltis. No segundo tempo, pouca coisa aconteceu, o jogo ficou muito truncado, muito brigado, muitas faltas. O Goiás claramente abaixou suas linhas, começou a fazer um jogo mais defensivo do que ofensivo, não contra-atacava tanto, e o Red Bull começou a perder a paciência, né? Inclusive com o Ítalo saindo no segundo tempo, jogadores importantes saindo, e mantiveram o Arthur, obviamente, né, o craque do Red Bull, que desperdiçou 2 pênaltis, inclusive, mas mantiveram alguns jogadores e outros foram saindo para dar uma oxigenada, tentar dar uma oxigenada no time, não conseguiu. O time foi para os pênaltis, perdeu por 8-9, tivemos sim 23 cobranças de penalidades. O goleiro do Goiás, o Tadeu, defendeu 5 cobranças, enquanto o Cleiton defendeu 4. É um número absurdo, se a gente for parar para pensar, né? Porque dificilmente você vê pênaltis, tantos pênaltis assim que os goleiros pegam, né? Você vê mais jogadores chutando para fora, enfim. E nessa partida não, tivemos muitos goleiros pênaltis defendidos, 9 no total, de 23 cobranças, é muita coisa. Mas o Goiás venceu, avança, é merecida a estar avançando nessa fase agora, por conta do segundo jogo do que apresentou. O Red Bull Bragantino pouco fez para estar avançando na próxima fase. Os classificados para as oitavas são o Goiás, obviamente, Atlético Goianiense, Ceará, Fluminense, Bahia, São Paulo, Corinthians, Botafogo, Atlético Mineiro, Fortaleza,
Atlético Paranaense, Palmeiras, América Mineiro, Cruzeiro, Flamengo e Santos. Temos aqui 14 equipes da Série A e 2 equipes da Série B, o Bahia e o Cruzeiro. Eu acho que, assim, muito dificilmente essas 2 equipes da Série B vão chegar até a final. Acho que vamos ter, sim, uma final de equipes da Série A, né, como costumeiramente estamos tendo. E mostra também que as equipes da elite do Brasileirão, digamos assim, né, da Série A do Campeonato Brasileiro, estão dividindo também o foco com a Copa do Brasil. A gente viu tropeços grotescos na última edição, como o Palmeiras, o próprio Cruzeiro, Internacional. O Internacional também acabou sofrendo um tropeço nessa temporada, o Grêmio também, nas 2 temporadas sofreu um tropeço. Mas você começa a perceber uma preocupação maior das equipes em estar avançando, em estar fazendo caixa, né, em estar arrecadando mais dinheiro, porque a Copa do Brasil é muito lucrativa também. Então eu coloco como favorito, obviamente, as equipes que estão bem nesse momento, né? Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, o próprio Corinthians, que estava num momento difícil, mas em casa é muito bom, São Paulo. Coloco essas equipes com mais favoritismo nessa atual fase. As outras equipes, obviamente, uma ou outra tá jogando um futebol melhor, como o Ceará, o Atlético Goianiense, o próprio Goiás se mostrou uma equipe muito competitiva em jogos de mata-mata. Mas eu acho que, por esse lado, sim, eu coloco essas equipes mais com elenco também, né? Os segundos jogos, os jogos vão ser só no final agora de julho, se eu não me engano, né? Então tem muito tempo para acontecer, muita coisa para acontecer. E o sorteio acontece na próxima terça-feira, à 1h da tarde, né? Então a gente vai conhecer melhor o sorteio. A questão de mando de campo também vai ser sorteada, então vai favorecer alguns times aí nesse processo. Galera, vamos falar então do campeonato do amistoso da seleção. Brasil 5, Coreia do Sul 1. Os gols do Brasil, né, foram de Neymar 2 vezes, as 2 vezes de pênalti, Gabriel Jesus, Richarlison e Coutinho. O Brasil era franco favorito, né? Não vamos aqui fazer modéstia. O principal feito da Coreia do Sul, além de ter sediado a Copa do Mundo 2002, onde o Brasil foi campeão, foi de ter eliminado a Alemanha na Copa passada, né, em 2018, que é um baita de um feito, né? Uma tetracampeã sendo eliminada pela Coreia do Sul. Mas, assim, na fase de grupos, né? Mas não é um time com a mesma qualidade técnica, com a mesma qualidade coletiva, com a mesma qualidade individual do que a seleção brasileira. Você tem jogadores de poder de decisão com mais poder de decisão na seleção brasileira do que na Coreia do Sul. O Brasil vai jogar contra o Japão, que é um pouco melhor, né, do que a Coreia do Sul. Não é tudo isso também, não é uma seleção que vai complicar a vida do Brasil. Como seria um clássico, por exemplo, Brasil e Itália, como a Argentina jogou e goleou por 3-0. Mas é um jogo interessante, né? O Japão vem complicando alguns jogos na Copa do Mundo, fez um jogo difícil contra a Bélgica, que eliminou a gente na sequência. Mas eu acho que, sei lá, é muito pouco para uma seleção que é pentacampeã do mundo fazer amistoso com seleções mais fracas no ranking geral da FIFA, né? Eu acho que o Brasil poderia estar fazendo jogos mais interessantes, fazendo jogos aqui no território brasileiro, desfrutando dos vários estádios que temos aqui, dos vários estádios nível Copa do Mundo que temos aqui, e isso não acontece, né? A gente vê cada vez mais a seleção brasileira jogando jogos, jogando partidas mais distantes, com menos público e mais turistas, e a gente sabe que o coletivo seleção brasileira não atrai tanto, falando de brasileiro, né? A gente não se sente tão representado, são poucos jogadores de clubes brasileiros que estão na seleção, são poucos jogadores que fazem questão de serem patriotas, digamos assim, né, com a seleção brasileira, de sofrerem. Então a gente começa a perder essa paixão, esse simbolismo que tínhamos com a seleção brasileira em outros tempos. Mas é isso, é torcer pela seleção, é acompanhar esses jogos, esperar que o melhor aconteça na Copa do Mundo 2022, no final desse ano lá no Catar. É isso, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje, um pouquinho mais curto, um pouquinho mais enxuto. Agradeço a presença de vocês até aqui. Um abração, até mais. Tchau, tchau.